tem dietas muito restritivas, tá? Aí, qual que é a diferença do jejum magnético, né, do jejum intermitente e de dietas restritivas? Se uma pessoa ficar com uma dieta muito restritiva, vamos falar assim, a dieta, vou falar brincando aqui uma coisa, né? A dieta do alface, ela vai ficar 21 dias comendo alface, né? Aí, depois de 21 dias, ela vai querer, o corpo vai pedir nutrientes que, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, né? Nem sei se existe essa dieta do alface, mas estou falando que o alface não tem. Então, ela vai precisar de outros nutrientes, né? Sais minerais. Então, o que, que vai acontecer? Ela vai querer compensar. Aí é o efeito rebote. E por que que no jejum intermitente não acontece isso? Porque na janela de alimentação eu posso comer bem. E comer bem não significa comer bastante, é comer nutrientes. E por isso que é muito tão importante na hora da janela. Como a Lu falou, tô me alimentando uma vez por dia. Se eu me alimentar bem uma vez por dia, é fantástico. Eu coloquei o vídeo do Sadhguru, não sei se todos assistiram. Ele é um mestre da Índia, que ele é hinduísta, ele se alimenta uma vez por dia. Ele colocou lá naquela palestra que eu mandei. Olha, eu só como uma vez por dia por volta das 3 da tarde. E só uma vez por dia. E estou satisfeito. E quanto menos eu como, mais energia eu tenho. Então é importante entender isso, que a gente não precisa comer 4 a 5 vezes por dia. Tem sentido isso, gente? Sim ou sim? Sim. Pô, vocês estão experimentando, né? Não é eu que estou dizendo, vocês estão experimentando, isso que é o melhor. A gente, por isso que a gente sempre, às vezes eu brinco assim, ó, não acredite no que eu falo, comprovem, né? E às vezes estão comprovando que está funcionando para vocês, né? É, então vamos aqui, ó. Vamos falar do livro Barriga de Trigo, do William Davis. Ah, isso é uma proposta que eu estou tendo agora, cada mês trazer um livro diferente para vocês, tá? Com um resumo de um livro, ou seja, isso facilita muito. Então, vamos falar primeiro sobre qual é o problema, né, que o Dr. William Davis ele aborda, tá? O problema é o trigo modificado, tá? Porque uma vez uma pessoa me questionou assim, de álcool, mas no tempo de Jesus, tinha o pão, né? Então, opa, abriu um áudio aí. Espera aí. Vamos, vamos desativar o som, senão vai sair na gravação aí. Aqui. Eu acho que aqui. Agora ativei. Pronto. Vamos lá então. Qual que é o problema? O problema é o trigo modificado. Então, uma vez uma pessoa me perguntou: Diaco, mas no tempo de Jesus não comia o pão? Comia, mas era o trigo nativo, aquele. Até uma vez eu estava pesquisando sobre o pão naquela época, era o pão essênio. O pão essênio é muito diferente do pão que a gente conhece hoje. Era um pão que era mais moído, assim, era mais parecido com uma broa, né? Do que o pão fofinho que a gente tem hoje. Inclusive, se a gente pegar os pães de 50, 60 anos atrás, eles não eram de trigo modificado. Então, o problema é o trigo modificado, que realmente tem uma série de consequências. E então ele compara, e esses dados, né, eu estou trazendo assim o mais fidedigno do livro, né, que 2 fatias de pão hoje equivale a 2 colheres de sopa de açúcar. 2 colheres de sopa de açúcar. Então, 2 fatias de pão. Por quê? Porque tem a amilopectina A, que é um carboidrato. Esse carboidrato ele tem uma absorção muito rápida e ele vira glicose quase que imediata. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa toma um café da manhã com pão. Ela fica satisfeita na hora. Chega ali por volta das 11 da manhã, ela já está morrendo de fome porque ele dá um pico glicêmico e depois deixa a pessoa mais assim, como fala assim, com baixa energia. Então, e qual que é o problema do excesso de carboidrato? Bom, eu tenho vídeo sobre a resistência insulínica, falei um pouquinho também já nos outros, principalmente no Código da Obesidade, né? Que ao aumento de insulina,
claro, e com esse aumento da insulina, o que que acontece? O aumento da insulina faz com que vá mais gordura, absorve mais esse carboidrato, manda para o fígado, manda lá para o músculo, o que não é utilizado, ele é depositado em gordura, e principalmente em gordura visceral. O que é a gordura visceral? É essa gordura abdominal. Então, essa gordura abdominal, ela é muito perigosa, inclusive para problemas cardíacos, e aí nós veremos que alergias, artrose, problemas cardíacos, até acne pode estar relacionado ao trigo e ao glúten, tá? Então tudo isso a gente vai estar observando. E eu observava isso já desde o tempo que eu tinha a clínica que eu fazia o tratamento da colonterapia, que era muito comum as pessoas relatarem que quando ficavam 21 dias sem o pão, diminuiu as dores. Então até por isso que eu falei no começo aí para a Aline também, porque às vezes a gente está comendo um alimento e a gente come demasiado aquele alimento e de repente a gente começa a ter uma alergia àquele alimento, tá? E daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso também. Então, por exemplo, o que que o Dr. William Davis fala que o problema é o glúten? E o que é o glúten? É a proteína que é encontrada nos grãos. O glúten é o que dá aquela qualidade assim que como fala assim, que faz com que a massa fica mais elástica, né? Por isso que ela dá aquela cola. E uma das coisas que eu observava assim, que o glúten ele colava muito nos intestinos, né? Isso aí através de pesquisas que eu observava. Só que o glúten, a gente vai falar mais do trigo, mas o glúten também tem na cevada, tem no centeio, tem na aveia. Então, tem em outros cereais também, né? E o que que causa? Aumento do apetite. Então, o que que vai acontecer? Vai aumentar o apetite, a pessoa fica com mais apetite, obviamente vai dar mais obesidade, vai dar picos de açúcar, o pico de glicemia, e aí, claro, a gente tendo esses picos de glicemia, com o tempo vamos ter mais resistência insulínica, teremos mais chances de desenvolver diabetes, porque o pâncreas vai cansando. Também causa glicação, que é como se o sangue glicado, por isso que um dos exames que eu sempre recomendo que peço, além da glicemia, é a hemoglobina glicada. E a glicação é como se fosse o sangue ficasse assim caramelizado, vamos chamar assim, né? E esse sangue mais caramelizado, ele gera o envelhecimento. Também provoca mais inflamações no organismo. Então, muitas doenças inflamatórias têm a ver também não só com o intestino, né, com o aumento da permeabilidade intestinal, mas também com alguns alimentos, como o glúten. E a alteração do pH vai deixando o organismo mais acidificado. Então, se a gente entender tudo isso, né, que o glúten ele pode levar a tudo isso, a inflamação, a obesidade, né, a picos de insulina. Então, seria muito interessante quem ainda não retirou o glúten, quem sabe no próximo grupo de 21 dias, faça 21 dias sem glúten. Mesmo na janela, não coma nenhum tipo de pão, nem massa, nem cevada, nem centeio, nem aveia. Aí, o que acontece, né? De repente, a gente pensa assim, bom, então eu vou comer pão sem glúten. Tá? E aí o próprio Dr. William Davis, ele questiona o seguinte, que hoje em dia já tem outros produtos sem glúten, né? Mas aí eles estão cheios de carboidratos. Então, será que vale a pena? Então, ao retirar o glúten, o que vai acontecer? A perda de peso, né? Ele até compara que uma pessoa pode perder em um mês de 2 a 3 quilos, principalmente aquele que come muito pão, muita massa, só retirar o glúten. Reversão do diabetes, diminuição de refluxo, quem tem refluxo, porque às vezes o refluxo, aquela azia, é porque a pessoa não está digerindo bem aquele glúten. E ele coloca que o glúten vicia o nosso organismo. Olha que interessante. O glúten, ele tem propriedades viciantes do nosso organismo, como se ele fosse uma droga, porque ele vai
causando, ele vai preenchendo receptores de peptídeos no cérebro, os mesmos peptídeos os mesmos receptores dos opiáceos. Então a gente fica tão viciado no glúten como é viciada uma pessoa que está viciada em morfina, por exemplo. Então é algo que a pessoa fica como que gera uma dependência. Quanto mais glúten ela consome, mais trigo, mais ela vai querer aquele glúten. Então por isso que ela tem gente que fala assim, eu não consigo ficar sem o meu cafezinho da manhã com pão. Ou não consigo ficar sem o cafezinho da tarde com pão. Conhece pessoas assim, gente? Que se falar que vai tirar o cafezinho com pão, né? O café, a gente pode tomar o café sem açúcar, mas o pão... A farinha de arroz e o polvilho tem glúten? Não tem glúten, tá? A farinha de arroz e o polvilho não tem glúten, tá? Então, aqui a Cláudia perguntou. Mas aí eu já vou falar o que seria o ideal daqui a pouco, tá? O que causa, então, o glúten? Ele vai lá, a gente absorve o glúten, come o trigo, tem o glúten, absorve, ele vai lá para o cérebro, ele vai nesses receptores, ele tem peptídeos que vai nesses receptores dos opiáceos, da morfina, ele causa euforia, ele causa uma sensação de prazer, só que ele estimula o apetite. A gente vai sentindo mais fome. Então, quanto mais trigo a gente come, mais fome a gente vai tendo. E, obviamente, isso vai levar à obesidade, porque vai estimular o apetite. Também, com os picos glicêmicos, vai estimular o diabetes, pressão alta e doenças autoimunes. Então, muitas doenças autoimunes, pode ter fibromialgia, doença autoimune, artrose, tudo isso pode estar relacionado ao glúten e ao trigo, tá? Então é muito importante estar atento a isso. Eu tive muitos casos de pacientes que ao retirar o pão e o glúten da dieta, diminuiu fibromialgia, acabou dores na coluna, alergias, por exemplo. Principalmente quando eu tirava as duas coisas, que era o leite, o laticínio e o glúten. E a pessoa diminuía alergias e dores, eu falava, é isso. Claro que aí eu fazia a correção da flora intestinal com os lactobacilos também, né? Isso era muito importante. Que mais? Então, olha só. Olha o questionamento que o Dr. William Davis coloca, tá? Então, por exemplo, quando a Cláudia me perguntou, tá, mas o polvilho tem glúten, né? Não tem. Eu posso substituir pelo polvilho, né? Eu posso substituir pela farinha de milho, tá? Só que ele também recomenda para quem quer emagrecer, retirar a fécula de arroz, a tapioca, o amido de arroz e de milho. Não, ali é fécula de batata, tá? Eu escrevi errado. É fécula de batata, a tapioca, o polvilho, o amido de arroz e de milho. Por quê? Porque isso são fontes de carboidratos puros. Só tem carboidrato, não tem fibra. Então, às vezes a gente pensa assim, tá, então eu não vou comer um pão de trigo, eu vou comer um pão sem glúten, ou vou comer uma tapioca. Ok, menos pior. Mas tem que estar atento que isso são carboidratos puros. Então, se eu comer demais também, eu vou ganhar peso. Eu não vou ter, talvez, aquela parte alergênica do trigo, mas se eu comer demais, eu vou ganhar peso, né? Então, nada contra. Eu gosto de uma tapioca com um ovo, com uma coisa, né? Com uma proteína e tal. Ok, menos pior. Mas se a pessoa quer realmente ter um emagrecimento mais eficaz, é melhor retirar todas as fontes de carboidrato. Tem uma doença, né? E aí, como é um assunto muito polêmico, tá, gente? Porque vai ter médicos, inclusive, que vão falar: não, isso aí é dieta da moda, isso aí é muito polêmico. A pessoa que tem a doença celíaca, ela não pode comer glúten. É a pessoa que tem alergia ao glúten. Como é que isso 1% das pessoas têm doença celíaca? Como é que o clássico? A pessoa come algo com glúten, tem cólicas e diarreias.
Só que tem muitas pessoas que não sabem que tem a doença celíaca, porque elas não têm cólicas e diarreias. Aí elas têm artrite, elas têm anemia, enxaqueca e até depressão. E às vezes isso pode ser uma doença celíaca, só que ela não tem, como ela não tem aquela cólica, como ela não tem aquele problema de cólica, diarreia, ela acha que não tem doença celíaca. Então, o consumo de trigo, como é que a gente sabe que se a gente tem uma alergia ao trigo ou intolerância? Se eu consumo pão e de repente eu começo a ter enxaqueca, começo a ter artrite, começo a ter dores no corpo, até anemia, pode estar relacionado à doença celíaca, tá? Mas, de qualquer maneira, ele recomenda que ninguém coma o trigo, né? Porque o trigo vai ter essa série de fatores. E algo muito importante de entender é que o trigo, ele vai liberando uma substância, né? Que é chamada a zonulina. E o que é a zonulina? A zonulina, ela é uma substância que chega no intestino, ela aumenta a permeabilidade intestinal. Então, quando aumenta a permeabilidade intestinal, o que que acontece? Então, o trigo libera a zonulina. O intestino tem um poder de coesão das suas células. Então, ele vai filtrando nutrientes para a corrente sanguínea e o que não serve vai para as fezes, certo? Só que quando aumenta a permeabilidade intestinal, imagina que como se a nossa mucosa intestinal ela começasse a ter um espaço maior. A nossa peneira, vamos chamar assim, ela começa a ficar um pouquinho maior. Então começa a passar essas macromoléculas do trigo, do leite, e aí a gente começa a ter alergias e intolerâncias alimentares. Então, o trigo pode favorecer as alergias e intolerâncias alimentares. E aí, por isso que é tão interessante a gente fazer uma dieta de eliminação, ou seja, retirar o trigo. E quando eu faço o tratamento, além de retirar o glúten e o laticínio, eu gosto muito de flora intestinal para ir reparando o intestino. E outra coisa que muitos já estão consumindo, né? Que é a glutamina. A glutamina ela é essencial para esse reparo da flora intestinal. Tudo bem até aqui? Estamos indo bem? Sim, assim? Tá gostando, Adriana? A Adriana também que é profissional da saúde, aí atende, né? Então ela que está na área também da saúde, quando chegar pacientes com dores, né? Além do Pilates, além de tudo que ela já faz, também pode sugerir para que a pessoa faça uma retirada do glúten por 21 dias para ver, vai que ela tem associada aquela dor lombar, ou dor cervical, ou osteoartrose, ela pode ter uma intolerância ao glúten, né? E pode estar associado, inclusive, né? Então, se a gente é uma pessoa assim com uma visão holística integral, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, no emocional, na alimentação, no físico, né? Então, o glúten é bom ser evitado. A Cantimar tá aí também, coisa boa, muito bom aí. Vamos parabenizar a Cantimar que hoje fez 86 horas de jejum. Hoje não, né? A semana toda, né? Parabéns, Cantimar. Muito bom! Então, peraí, já foi mais de 4 dias, né? 24, 48, 72, 3 dias e meio. Que isso, hein, Cantimar? Parabéns demais! Aí fez um bom detox. Autofagia total, né? A partir de 36 horas a autofagia começa. Então, aquelas células que estão em mau funcionamento vão sendo resetadas. Vamos falar em termo mais. Batata doce, pode comer batata doce, ótimo, Márcio, sem problemas, tá? A batata doce, inclusive, ela tem um índice glicêmico mais baixo que a batata inglesa e pode ver que muita gente que faz academia, fitness, é uma fonte de carboidrato de absorção lenta. Então, tem pessoas que antes da academia vão comer batata, né? Então, por exemplo, eu não quero mais perder peso de álcool. Então, aí você vai comer carboidrato de absorção lenta, tipo a batata doce, né?
Aí não fica tanto do low carb, aí vai comendo carboidrato de absorção menos. A Simone, aqui, ó. Eu falava muito que o pão era a vida, desde que iniciei no jejum. Retirei pão, arroz, macarrão e açúcar. Que legal, Simone. Parabéns, tá? E olha só retirar pão, arroz, macarrão e açúcar já dá uma diferença enorme na nossa vida. Imagina. E não só, né, gente? Vamos lembrar que isso aqui não é só questão de peso, né? Porque a gente, às vezes, quando a gente fala de emagrecimento, parece que, não, é só emagrecimento, emagrecimento. Não. É saúde, é qualidade de vida, é pensamento mais positivo, é sem dores no corpo, é disposição, é dormir melhor. É um conjunto de fatores, né? O peso é a consequência, não tem que ser o foco. O peso é o peso normal, inclusive se a pessoa já tem um peso normal, o jejum vai equilibrar o seu peso. Então, a doença celíaca, né? Falamos que a doença celíaca, a pessoa tem cólica e diarreia, pode ter artrite, anemia, enxaquecas, depressão. Então, quem tem muitas enxaquecas, olho no trigo, o intestino, né? Então, o trigo vai liberando a zonulina, que aumenta a permeabilidade intestinal e pode causar esclerose múltipla, asma e, gente, problemas na tireoide também. Então, olha só como às vezes o problema da hipotireoidismo pode estar relacionado, adivinha, ao trigo e ao intestino. Então, às vezes a gente nunca sabe, a gente fica lá e muitos médicos, né, com todo respeito aos colegas médicos, mas tem médicos que só dão anti-inflamatório para as pessoas. Tá com dor na coluna, só anti-inflamatório, só Voltaren, só da cataflã. Aí arrebenta mais o fígado ainda. Então, vai fazer uma acupuntura, vai fazer pilates, vai fazer yoga, vai se alimentar bem, que aí tudo isso vai diminuindo também, né? Vamos ver o que mais tem aqui do livro. Bom, vamos falar agora, isso foi o geral, então ele vai falando depois vários capítulos, né, mais específicos. Obviamente, como isso aqui é um resumo do livro, né, gente, não vamos nos aprofundar tanto, eu recomendo que quem puder leia o livro do Dr. William Davis, Barriga de Trigo. Então ele fala, por exemplo, que o trigo está relacionado muito ao diabetes, né? Então, claro, como nós já falamos, o trigo, 2 fatias de pães equivalem a 2 colheres de sopa de açúcar. Então, só isso já fala tudo, né? E mesmo, gente, o pão integral, né? Tem gente que fala assim, mas o pão integral. Então, aí ele coloca um questionamento muito interessante, né? Porque, como, no mesmo raciocínio do Código da Obesidade, como lá por volta dos anos 80 começaram a falar mal da gordura, que tinha que evitar gordura, que a gordura que causa colesterol, que a gordura que não sei o quê, o norte-americano começou a diminuir gordura e começou a comer mais pão, mais cereais, mais produtos integrais. Só que, por exemplo, mesmo que eu como pão integral, aí eu aumento o consumo de pão integral, vai dar o aumento da insulina também. Então, por exemplo, ele dá um exemplo bem radical, né? Tipo assim, a pessoa que fuma, né, um cigarro com alto teor de nicotina, fuma 2 cigarros. Aí tem um cigarro com baixo teor de nicotina, aí fuma 5, então, né? Porque tem baixo teor, vai ser prejudicial igual. Então ele fala, a pessoa come 2 pães brancos, agora eu vou comer 3 fatias de pão integral. Vai ter aumento da insulina também. Então, voltamos de novo que o ideal é a dieta low carb, com baixo carboidrato, tá? Então, as pessoas que têm diabetes e pré-diabetes, recomendo que retire o glúten da sua dieta. Agora, interessante é a artrite, porque muitas pessoas têm artrite. Dores nas costas, artrite, fibromialgia, né? E o que o trigo tem a ver com isso? O trigo tem a ver porque ele baixa a acidez do nosso organismo, né? E aí vai prejudicando as articulações, os ossos, e a gente vai tendo mais dores. Então, o que eu recomendo para esses casos, né? Que bom que a Aline compartilhou que com o jejum já diminuiu as dores. Obviamente que no jejum intermitente, o que nós estamos fazendo? Já estamos tirando o trigo, né? E tiramos já a maioria, né? Tirou o macarrão, tirou o pão, né?
Então, e estamos observando. Se puderem associar o reequilíbrio da flora intestinal com a retirada do glúten do laticínio, aí fica cada vez melhor. Osteoartrite, dor nas costas, fibromialgia. Então, ao retirar o pão por 21 dias, vai. Por isso que eu recomendo 21 dias. Retire por 21 dias para ver e aí depois observe os resultados. Trigo e doença cardíaca. Então, de novo, a gente bate na mesma tecla que aumentando o consumo de carboidrato vai aumentar o índice de triglicerídeos. Esse triglicerídeos, né, aumenta a gordura no fígado e o triglicerídeo começa a entupir as artérias, causando problemas cardíacos. Então, o problema não é a gordura boa, o problema é o excesso de carboidrato. E o trigo e acne, ele estava falando de uma pesquisa muito interessante, que muitos adolescentes que estavam com acne, pessoas que estavam com acne, ele retirou o trigo e diminuiu a acne. Inclusive, ele falou que muito fala assim da gordura para acne, do chocolate, que ele pesquisou chocolate a 85% cacau e não fez um trabalho que não dava acne, um chocolate 85% cacau. Mas sim devido ao aumento da insulina, então a maior incidência de acne em adolescentes devido ao glúten. Tá bom, pessoal? Então esse aqui foi o resumo do livro, ainda tem mais slides, mas aí se alguém tiver uma pergunta, então resumindo, né? O trigo, ele, 2 fatias de pão vai equivaler a 2 colheres de sopa de açúcar, ele vai entrar na corrente sanguínea, vai para o cérebro, como é que é o nome dessa amilopectina A, essa amilopectina A, que é esse carboidrato que tem no pão, no trigo, ele tem uma absorção muito rápida de glicose e vai fazer com que a gente tenha um pico glicêmico. Esse pico glicêmico vai levar a insulina lá em cima. E tudo aquilo que a gente já sabe. O pâncreas tem que trabalhar, e aí libera mais insulina, aí gera resistência insulínica. E aí a gente precisa de mais insulina para fazer a glicose do sangue para dentro da célula. Aí, com o tempo, o pâncreas vai se desgastando e vira diabetes. E aí o trigo causa um vício no cérebro porque os peptídeos do trigo vão nos receptores opiáceos, ou seja, os mesmos da morfina. Então a pessoa sente prazer, dependência, euforia e aumento do apetite. E aí tem uma série de problemas, como a gente já viu, desde aumentar obesidade, as dores no corpo, problemas cardíacos, asma, tireoide, fibromialgia, esclerose, enfim, uma série de problemas. Qual a recomendação? 21 dias de jejum magnético! Sem trigo!